Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de última hora aí, para falarmos sobre o Folina. Tá? A nossa ideia é fazer um bate-papo relacionado aí à última CVE que saiu aí da Microsoft como um Zero Day. Tá? Então, para isso, nós teremos aqui o time técnico que vai discutir um pouco com a gente sobre essa ameaça. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre essa ameaça, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Next4IT. Tá? A Next4IT é uma consultoria de cibersegurança. Nosso foco é relacionado a estratégias aí de proteção e defesa para o ambiente de vocês, tá? Dos nossos clientes e parceiros. Tá? E hoje nós vamos trazer um pouquinho aí sobre essa fragilidade que está acometendo aí uma série de empresas e o nosso mercado como um todo, tá? Uma fragilidade bastante severa por parte do Office. E a nossa ideia é, principalmente, nós preparamos esse webinar para dar um pouco mais de profundidade no que se diz respeito à estratégia, né? Nós temos que realmente ter uma camada de defesa, tá? E também uma camada bem preparada aí para a parte de detecção dessas defesas e não só os produtos de defesas propriamente dito. Tá? Então hoje a gente vai navegar bem aí nessa fase, desde a parte de como vocês devem se preparar aí por parte do ambiente, as correções que devem ser aplicadas, quais os cuidados com as soluções que vocês têm, tá? E também a parte de monitoramento para aqueles que já têm aí alguma solução de monitoramento preventivo, proativo, né? E também quais os cuidados para configuração, para detecção dessa nova ameaça. Então eu vou convidar aqui o meu amigo especialista em cibersegurança, o Eric Ferreira, que vai dar um overview para a gente aí em cima dessa nova ameaça. Eric, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse webinar. Como muito bem abordado aí pelo Lucas, então a ideia é que a gente faça uma passada aí geral por todas as camadas de defesa e detecção que são necessárias aí para lidar com essa nova ameaça, tá? Até num bate-papo mais cedo com a equipe de Threat Intelligence da Next, nós estávamos comentando sobre o aumento das vulnerabilidades críticas que está acontecendo, tá? E a gente vem observando isso principalmente por conta dos eventos geopolíticos internacionais que estão ocorrendo nesse momento e o investimento que está sendo feito em ataques. Tá? Então, antes, há 2 anos atrás, a gente tinha 3 ou 4 vulnerabilidades críticas nível máximo no ano, e atualmente hoje nós já temos aí 3 ou 4 no começo desse ano, né? Na verdade, 3 aí desde o começo do ano, tá? Mas agora a ideia é a gente comentar rapidamente sobre o que é essa vulnerabilidade, por que ela é crítica, qual o seu grau de risco, tá? Como a gente vai combater ela, como a Next vai combater ela, e o que é importante a gente fazer de próximos passos, ok, pessoal? Muito bem. Então, como vocês estão vendo, ali no começo do mês, então há poucos dias atrás, foi detectado aí um arquivo no VirusTotal, um arquivo Word, e aí posteriormente foi confirmado pela própria Microsoft que se tratava de um arquivo que explora uma vulnerabilidade identificada como a CVE 2022-30-190, tá? Que é uma vulnerabilidade que explora o MSDT, tá? Ou ferramenta de diagnóstico do Windows, tá? E essa vulnerabilidade, ela é uma vulnerabilidade de execução de código remota, tá? O que isso significa? Significa que um atacante remotamente, ele consegue enviar um código para sua máquina malicioso e executar ações que nós chamamos de ações arbitrárias, tá? Ações que nós não temos controle, ok? E aí, por que nós acreditamos que essa vulnerabilidade ela seja tão crítica, tá? Se vocês olharem bem, apesar dessa vulnerabilidade ser a priori aí, ela utilizada em aplicações do pacote Office, na verdade o escopo dela é um pouco mais amplo, tá? Como vocês podem ver a seguir, ok? Observem que o escopo atual são arquivos doc do Word, arquivos PowerPoint, arquivos Excel, qualquer aplicação do pacote Office está vulnerável a essa ameaça também. E aí também foi observado em alguns cenários pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos,
abertura de links com páginas HTML que continha JavaScript preparado para o ataque também, tá? Então você tem aí a questão de abrir um arquivo local e também abrir um link que pode te levar à mesma exploração, ok? E aí um terceiro cenário que foi observado, talvez o mais raro, porque normalmente você não vai ter aplicações Office em servidores web, mas foi observado também a utilização dessa vulnerabilidade em HTTP GET e POST, tá? Utilizando aí também JavaScript para explorar o Windows Support Diagnostic Tool, ok? O MSDT. Muito bem, então percebam que o escopo dessa vulnerabilidade ela é bem amplo, tá? Então a gente tem um cenário onde usuários podem ser vítimas desse ataque, nós temos um cenário onde usuários podem abrir links que vão dar no ataque, e cenário onde o atacante pode fazer uma solicitação ali no meu servidor web e também realizar ataque, apesar de ser a forma mais incomum dessa vulnerabilidade ser explorada, tá? Mas qual é o grau de risco em si, tá? Então, recapitulando, né? É que ele não usa só macros do Office 365 para o seu funcionamento. Na verdade, ali, só o fato de você visualizar, seja em modo preview, seja no Outlook Preview, seja no preview do Explorer, seja a abertura do arquivo, já permite que a vulnerabilidade ela seja explorada, tá? E aí a gente tem esse cenário também dos servidores HTTP, os servidores web, tá? Então, o grau de risco é elevado pela facilidade do início da exploração ser atingido, tá? Então, de uma maneira muito simples, um atacante pode começar a exploração se você estiver vulnerável, tá? E outro ponto é que até o momento não há correção oficial da Microsoft para essa vulnerabilidade, tá? O que nós veremos são duas principais possibilidades, tá? Ou a Microsoft ela vai fazer essa correção no Patch Tuesday, daqui na próxima semana, ou a Microsoft ela vai lançar uma correção emergencial ainda no fim dessa semana, tá? A maior probabilidade é, obviamente, que seja lançado aí no Patch Tuesday, porém nós não temos exatamente aí uma confirmação do que vai acontecer, tá? Então resta nós aguardarmos os próximos passos para sabermos como proceder com o patch, tá? Se não tem patch para corrigir, como é que a gente fica, né? Como é que vai ficar a minha camada de defesa, tá? É importante dizer que, apesar de ainda não ter um patch, a Microsoft lançou uma mitigação que nós vamos apresentar aqui para vocês, e diversos vendors de segurança, muitos parceiros da Next4IT, também lançaram bloqueios pelo antivírus, bloqueios pelo firewall, bloqueios na camada de anti-spam, tá? A gente vai comentar um pouquinho aí sobre principais soluções aí que a Next4IT trabalha, que já estão bloqueando nos ambientes essa ameaça, tá bom? Muito bem. Falando um pouquinho, então, sobre essas mitigações, tá? Em primeiro momento, a Kaspersky, a Fortinet e a CrowdStrike lançaram já aí as suas detecções e bloqueios dessa anomalia, desse comportamento aí de vulnerabilidade, tá? Então, se você tiver os módulos Behavior Detector e Exploit Prevention ativados no seu ambiente, o Kaspersky já vai detectar e bloquear a ameaça aí dessa vulnerabilidade aí tão crítica que nós estamos tratando, tá bom? Então é importante verificar que esses dois módulos estão habilitados aí para bloquear o Folina, ok? A Fortinet também lançou detecções aí de assinaturas em diversas soluções, tá? No FortiGuard Antivírus, FortiDR, o WebFilter do Firewall, ok? E aí fica a recomendação também para que quem utiliza Fortinet verifique se está habilitado o bloqueio de malicious websites, tá? Que é onde ficaram as assinaturas aí dessa ameaça, tá? Falando da CrowdStrike, o sensor de detecção Falcon, tá, que é um dos principais serviços da CrowdStrike hoje, já tem a lógica de detecção e prevenção dessa vulnerabilidade também, ok? Então, o bloqueio de processo suspeito deve estar habilitado para que seja bloqueado qualquer execução de código do MSDT, ok? Então, fiquem atentos também aí no caso da utilização de CrowdStrike, tá?
Seguindo em frente, a Trend Micro também lançou aí bloqueios para essa ameaça aí para o seu antivírus, tá? Então, se você é um utilizador aí de soluções de antivírus CrowdStrike, o Security Agent da Trend Micro, perdão, pessoal, o Security Agent da Trend Micro já faz o bloqueio, tá? É importante dizer que todas essas soluções que nós estamos mostrando aqui, elas já foram testadas pela Next4IT em laboratório perante a ameaça, tá? Então, a gente já rodou a ameaça em todas essas soluções e verificou que ela realmente está bloqueando em Kaspersky, realmente está bloqueando em CrowdStrike, realmente está bloqueando em Trend Micro, ok? Sophos também lançou aí mitigações tanto para o antivírus quanto para o firewall, tá bom? Novamente a gente pede para que seja verificado aí se está ativo os módulos de web filtering dos firewall Sophos, tá? Seja UTM, seja Sophos Next Generation Firewall, ok? E as soluções aí que vários clientes nossos atuam e trabalham como SunNow e DatoRMM já possuem formas de detectar e mitigar a vulnerabilidade. Então, se você utiliza o DatoRMM, você pode marcar os seus servidores para fazer a mitigação de maneira automatizada e o SunNow no módulo de vulnerabilidade vai mostrar se a vulnerabilidade se encontra no ativo e o módulo de Endpoint Management vai ser capaz aí de fazer a mitigação, tá bom? Então, as principais soluções aí do escopo dos nossos clientes hoje já possuem controles para detectar e bloquear, tá? Mas aqui a gente deixa um alerta. Qual é o alerta que nós deixamos, tá? Apesar de diversos vendedores aí de serviços de segurança eles lançarem bloqueios para a vulnerabilidade, é fundamental fazermos a mitigação dela desabilitando o serviço MSDT, tá? Por quê? Porque os métodos de se explorar uma vulnerabilidade, eles vão mudando com o tempo, exatamente para se ofuscar das principais formas de detecção. Então, é possível que nos próximos dias as formas de realizar esse ataque, eles se modifiquem, mas continuando a explorar o MSDT, ok? Então, a gente destaca a importância de realmente fazer a mitigação desabilitando os serviços MSDT em todos os ativos do ambiente, sejam servidores, sejam workstations, faça uma homologação rápida ali, obviamente não coloque em produção, mas faça uma homologação rápida e faça ali a remoção temporária desse serviço, tá? A gente já vai mostrar como fazer isso, ok? Antes da gente mostrar como fazer isso, para dar um grau aqui de seriedade e importância para que vocês entendam qual é o grau de risco, a gente vai apresentar uma prova de conceito da ameaça e a detecção, tá? Por quê? Porque muitos de nossos clientes utilizam nossa solução de SOC, ok? Que é hoje um dos nossos principais serviços aí, sistema de SIEM e detecção e mitigação de ameaças, ok? Então, a ideia aqui é que a gente monte um cenário de laboratório. Nesse laboratório, nós vamos executar a ameaça efetivamente no ambiente de laboratório e mostrar a solução de SOC também fazendo a detecção aí para que a gente possa atuar no ambiente, tá? Por quê? Porque é muito ruim do ponto de vista de segurança e quando a gente fala de defesa em profundidade, eu não ter visibilidade do que acontece no ambiente, tá? Então, se eu não tenho visibilidade que eu posso estar sendo vítima aí de uma tentativa de ataque por conta do Folina, pode ser que eu tenha aí um gap de visão do meu ambiente e eu não saiba como atuar, como priorizar as mitigações, ok? Então, só para pontuar aqui, a partir de agora vocês verão na minha tela uma máquina virtual, tá? A gente tem aqui um cenário onde eu tenho de um lado o meu código malicioso, tá? Então, o código aqui da nossa prova de conceito ele foi escrito em Python. Eu modifico a forma como um arquivo Word é criada, tá? Então, eu executo uma aplicação em Python que ele cria um arquivo Word que por trás dele ele executa o meu ataque, tá? E aí a gente vai mostrar toda a fase de ataque, o que acontece na máquina, e aí como as notificações, tanto no Telegram quanto nos outros sistemas da Next4IT, vão nos ajudar a ver esse evento acontecendo o mais rápido possível, ok? Então, essa é a ideia que nós temos aqui.
Bom, pessoal, então eu já tenho esse script pronto, tá? A gente elaborou o script, vocês estão vendo ele aqui. E aqui, basicamente, eu vou falar para o script assim, olha, script, cria para mim um arquivo RTF, tá? Arquivo RTF é um arquivo do Word, poderia ser um docx também, tá? Que é um dos mais famosos. Aqui, para conceito de laboratório, a gente optou por usar o RTF, tá? E aí eu quero que ele execute, quando eu abrir esse Word, um processo. Qual o processo? Olha, eu quero que você use o CMD do Windows, o Command Prompt, como administrador, ó, porque eu estou em System 32, de maneira oculta, e, usando o CMD, crie um arquivo de texto chamado hackeado.txt, tá bom? Onde esse cenário pode acontecer no ambiente, tá? O atacante ele elabora um arquivo Word e ele envia simplesmente recibo a pagar, política, arquivo do financeiro. Ele pode enviar de qualquer forma isso por e-mail, tá? A única coisa que ele precisa é que a vítima visualize o arquivo. Eu não preciso editar e eu não preciso abri-lo diretamente. Se eu tiver o preview do Outlook ou o preview do Explorer, eu já posso ser vítima aí dessa vulnerabilidade, tá bom? Então, nesse cenário aqui, entendam como esse lado aqui do meu CMD, como a minha máquina raiz de origem do ataque. E o meu lado direito aqui da tela, como a minha máquina de destino, ok? Então, eu vou executar aqui. Lembrando que, assim, essa máquina de destino, ela já tem as detecções do SOC da Next4IT. Então, no momento que for executado, vai ser enviado esse log para o SOC da Next4IT fazer a detecção, toda a fase aí de threat intelligence dessa ameaça, ok? E a ideia é realmente aí que a gente possa acompanhar esse funcionamento, tá bom? Então, estou executando aqui, tá? Ele abre essa... Ele está guardando um payload para ser feito, tá? Não foi aberto ainda, então ele não fez o payload e ele criou esse arquivo, tá? Com o arquivo criado, eu posso mandar ele para onde eu quiser, tá? E essa minha máquina aqui, ela vai ser minha máquina de origem de diversos ataques, tá? Então, entendam que a partir do momento que o arquivo já está craftado, ele pode ser enviado para qualquer máquina que pode vir a vítima desse ataque remoto, ok? Eu vou abrir o arquivo e vocês vão perceber um comportamento estranho na minha máquina, tá? Por quê? Porque ele não abre de uma maneira comum. Na verdade, esse arquivo aqui ele vai se utilizar exatamente aí da nossa vulnerabilidade no MSDT, ok? Então, o MSDT aí vai vir a ser a principal forma de entrada aí para essa vulnerabilidade, tá? Vamos aguardar aí o carregamento para fazer exatamente a ameaça. Muito bem, então aqui a gente tem realmente o cenário que foi explorado, tá? Tá vendo que abriu aqui o programa de compatibilidade Troubleshooter? Esse é o MSDT, tá? O Microsoft Windows Support Diagnostic. Eu não tive problema no meu Office nessa abertura, tá? A abertura desse programa aqui é um sinal de que a ameaça se concretizou na minha máquina, tá? E aí, como a gente observou antes aqui, aqui onde é a minha máquina de origem do ataque, ele deu aqui que ele teve um host aí que conseguiu rodar o exploit, tá? E como é que eu vou confirmar isso? Bem, aqui o único comando que eu passei para o CMD executar foi criar um arquivo de texto, tá? Então, teoricamente, eu tenho que ter um arquivo de texto criado aí na minha pasta pública, tá? Então, aqui na minha pasta pública, realmente tem um arquivo hackeado.txt e eu coloquei o texto interno de execução arbitrária, tá? Na prática, aqui a gente tem um cenário totalmente inofensivo, no entanto, tudo aqui que eu tenho após a execução do CMD pode vir a ser, então, diversas ameaças, tá? Então, o atacante ele pode coletar dados, ele pode fazer manutenção de acesso, ele pode explorar outras coisas. O fato é que, utilizando esse simples laboratório, o atacante ele consegue ganhar controle total administrativo da máquina, tá? Obviamente aqui a gente tem um CMD e ele pode executar o que for do interesse dele, tá? Nós criamos um arquivo, um cenário de ataque, eu posso liberar uma porta, acessar um RDP, acessar uma pasta, posso fazer uma limpeza ali, então você tem todos ali os três pilares
de defesa comprometidos, tá? Integridade, disponibilidade e autenticidade, tá bom? Agora, falando um pouquinho sobre a detecção, tá? O que isso me diz agora para o meu ambiente, tá? Eu preciso ser capaz de detectar isso acontecendo, tá? Então, é importante que haja uma detecção detalhada aí desse cenário e que você receba efetivamente alertas disto acontecendo em tempo real, tá? E aí, só para exemplificar novamente, tá? Aqui eu estou mostrando a nossa solução de SOC, e a nossa solução de SOC, ela está fazendo aí a detecção, tá? E como vocês podem ver, às 17h24 já houve o comportamento aí de ameaça no nosso laboratório, tá? Então, a solução de SOC já detectou que a ameaça do Folina foi concretizada, tá? Agora é uma questão de algum tempo aí para ela realizar a abertura de chamado aqui no nosso sistema de chamados, tá? A gente tem aqui um chamado anterior dessa mesma ameaça e o chamado no Telegram, tá? Mas o que é importante disso, tá, pessoal? É fundamental que nós tenhamos todas as fases de defesa. Eu tenho uma solução que mitiga o meu problema e detecta e bloqueia. Eu estou sendo informado se eu for vítima desse ataque. Eu tenho métodos aí para efetivamente bloquear essa ameaça e eu sei o que fazer caso seja descoberto no meu ambiente, tá? Então, aconteceu o evento, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar minha máquina da rede, eu vou entrar em pânico? Não. A gente precisa trabalhar agora para mitigar essa ameaça, tá? Em caso de descoberta em um cenário real, o importante aí é que a equipe de search, tá? A equipe de resposta a incidentes, comece a atuar para entender o que foi utilizado em background por meio dessa ameaça, o que foi manipulado ali e efetivamente a gente consiga conter, tá bom? E aí, só estou procurando aqui o alerta, ele faz a busca de 5 em 5 minutos, então daqui a pouco deve cair o alerta aí. Ah, caiu aqui, ó. Então aqui, em torno de o quê? 5 minutos depois, ou 3 minutos depois que a gente executou a ameaça, eu recebi o alerta que a minha máquina de laboratório foi vítima de um ataque e logo em seguida caiu aqui também no meu sistema de chamados, tá? Então eu já tenho aqui o chamado desse ataque que ocorreu agora vamos ver que horas que chegou aqui, às 17h28, tá? Então levou aí alguns poucos minutos para que a gente recebesse esse alerta, tá? E aí, só voltando à linha, então a ideia agora é que você faça toda a contingência aí desse ataque, tá? Então, o time especialista Search, tá? Equipe de Threat Intelligence da Next4IT pode apoiar a sua equipe a lidar com isso, ok? Seguindo em frente aqui com a nossa apresentação, agora um passo importante. Eric, Opa, pode falar, Lucas, por favor. posso fazer uma colocação? Acho que é Sim, importante. claro. Quando nós olhamos aí, principalmente os clientes que nós já estamos trabalhando no dia a dia, nós sabemos que a camada de proteção ela é super importante. Tá? Nós temos os produtos bem configurados, bem atualizados, toda a parte de gestão de vulnerabilidade, gestão de patches. Só que notem o quão é importante a camada de detecção. Tá? Porque se nós estamos com todas essas rotinas funcionando bem, tá? Isso não nos garante, tá, que em algum espaço de tempo, entre uma janela de atualização, de preparar todo esse ambiente, a gente não possa ter tido uma ameaça que tenha infectado e que esteja se propagando dentro do ambiente, ou até mesmo sendo explorada. Então, essa camada de monitoramento, tá, de detecção, ela é extremamente importante e estratégica, tá, para os times de cibersegurança, porque hoje, quando nós olhamos para a parte de correção, de proteção, nós temos prioridades, né? Nós começamos pelos sistemas críticos e, eventualmente, lá na ponta, um sistema não crítico pode ser utilizado para pivotar um ataque para um sistema crítico, porque ele não foi a nossa principal preocupação durante a fase inicial de uma nova vulnerabilidade de zero day, como está acontecendo agora. Então, eu acho que é bem importante o que o Eric está colocando agora, tá? Que as estratégias de detecção junto à parte de prevenção, elas têm que andar
intimamente correlacionadas, né, Eric? Perfeito, Lucas. Efetivamente tem que ser um trabalho realizado em todas as pontas, né? A gente tem que ter a forma de bloquear, temos que mitigar, mas se acontecer eu vou ter visibilidade, né? Então é importante que todas essas pontas estejam efetivamente fechadas, né? Agora, um ponto importante, tá? Como é que a gente vai mitigar essa vulnerabilidade? Então, o que eu preciso fazer para não ser vítima dela nos próximos dias, tá? E diga-se de passagem, ela está sendo vista e explorada no mundo inteiro nos últimos 5 dias, tá? Então, é importante que seja feito um backup, obviamente, ali da configuração da ferramenta Microsoft Windows Support Diagnostic. Porém, depois de ser feito o backup ali do registro dessa ferramenta, é necessário que ele seja desabilitado, tá? Então, executar exatamente esse comando que vocês estão vendo na tela vai desabilitar aí as funcionalidades dessa ferramenta, ok? Então, quanto antes a gente desabilitá-la, antes nós estaremos aí protegidos contra a exploração dessa ameaça, ok? Isso é possível de ser feito via Active Directory, via GPO, via soluções como o Cernernal, que é um parceiro da Next4IT, via a solução Dato RMM, ok? E outras soluções que fazem aí, execução de códigos de maneira controlada no ambiente, ok? Caso o problema caso haja algum problema por conta dessa mitigação, você pode simplesmente fazer aí o rollback por importar o registro que você fez backup anteriormente, ok? E aí, pessoal, para a gente fechar aqui tudo que nós conversamos e apresentamos aqui de maneira bem rápida e até sucinta, por conta da criticidade dessa vulnerabilidade, tá? É importante destacar duas coisas, tá? Primeiro, e até um conforto para os nossos clientes, é que hoje tanto o time da Next, o time de Threat Intelligence, o time de resposta a incidentes já está preparado para lidar com essa ameaça, fazer investigações, fazer a contenção, fazer a detecção, como nós mostramos, tá? Mas também que nossos sistemas já estão mitigados com relação a ela, tá? Mas também é importante dizer que apesar de haver detecção e bloqueio lançado por diversos vendors que nós mostramos, Kaspersky, Trend, CrowdStrike, Sophos, Fortinet, é possível que essa vulnerabilidade ela se modifique. E aí agora é o momento então da gente fazer a mitigação, desabilitar o quanto antes e quando o patch da Microsoft sair, colocar efetivamente o patch aí no nosso ambiente para fazer a correção o quanto antes, ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos aqui para apresentar para vocês. Ok, agradecemos aí a disposição, a rápida prontidão aí para estarem conosco nessa apresentação. E agora eu abro espaço aí para dúvidas, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida aí no chat, pode ficar à vontade aí de digitar, que vai ser um prazer aí a gente responder, tirar a dúvida e dar um apoio aí para vocês nessa parte aí, com relação a se proteger contra o nosso novo inimigo Folina, né? Aí eu vou olhar o chat aqui. Se tiver qualquer mensagem, a gente já consegue responder. Excelente, Eric. Muito boa apresentação. E ainda, apenas reforçando, para os nossos clientes já foram enviados aí todos as atividades que serão necessárias, toda a parte de mudança e os baselines que devem ser aplicados. E para aqueles que tiverem qualquer dúvida no procedimento, pode entrar em contato conosco aí através do suporte. Tá? Será um prazer apoiá-los. Exatamente. Então, a gente não teve nenhuma pergunta aqui, mas não significa que as portas estão fechadas, então você pode entrar em contato com um de nossos representantes aí para tirar dúvidas, ver como a Next pode te apoiar, e para nossos clientes, com certeza tem à disposição aí toda a nossa equipe técnica para atuar junto com eles, ok, pessoal? Então, agradeço aí pelo tempo dedicado aí para essa apresentação, e espero que nós também tenhamos boas atuações aí para conter essa ameaça o quanto antes, ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Fantástico, pessoal. Obrigado também. Reitero aí as palavras do Eric e aguardamos vocês aí no nosso Patch Tuesday, na segunda semana aí do mês de junho, que com certeza nós traremos mais informações aí, correto, Eric? Perfeito, vai ter muita novidade aí, incluindo falar um pouquinho mais aí do Folina.
Ok? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.